ocasião, Jesus Cristo disse para os seus discípulos: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu acredito que não existe neste mundo uma obra mais importante que o homem possa fazer, a não ser aquela de servir ao Senhor da melhor maneira possível. Você pode ser convidado para ser o presidente de uma multinacional. Você pode ser convidado para ser o gerente de um estabelecimento bancário. Você pode ser convidado para ser um alto executivo de uma das maiores empresas do mundo, mas nenhuma delas se compara a este chamado, esta convocação que o Senhor Jesus Cristo fez para os seus discípulos: eu vos farei pescadores de homens. Quando você cumpre esta missão com dedicação, com amor, com respeito, não existe coisa melhor no mundo do que você ver uma pessoa alcançada e ser transformada pelo poder de Deus, ter os seus pecados perdoados, ter o seu nome escrito no livro da vida e ter, na realidade, a segurança da vida eterna em Cristo Jesus. Tudo que o homem faz aqui na terra, aqui se acaba. O mundo passa e toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor, este permanece para sempre. Então, irmãos queridos, quando o Senhor Jesus, ele convoca o homem e dá a ele o talento, a capacidade, a vocação, a chamada, e ele cumpre isto, na altura da sua vocação, ele com toda certeza vai ser uma pessoa bem-sucedida na vida e por toda a sua existência, não apenas aqui neste mundo, mas em toda a eternidade. Ser pescador de homem é estar ao lado do gerente principal, daquele que comanda todas as coisas, que está montando o seu reino com homens que são pescados do mundo e transformados em novas criaturas, prontas para habitar a eternidade. Portanto, você que serve a Deus, tenha certeza de que você está na melhor posição que pode existir na face da terra, graças ao nome do Senhor. Muito bem, nossos irmãos já estão chegando e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as parábolas do reino. E o nosso assunto de hoje trata justamente sobre a rede lançada ao mar. A rede lançada ao mar. Eu não sei se você algum dia já acompanhou algum tipo de pesca. Existem vários tipos de pescarias, né? Tem aquela pesca que você faz com anzol, em que você coloca ali a isca no anzol e atira. E você pode puxar, de acordo com o local onde você está, um peixe de cada vez. Você pode também usar o sistema de espinhel, como se chama lá no norte. É uma linha comprida com vários anzóis naquela linha. E aquilo é colocada com isca ao fundo do mar. E mais tarde, quando o pescador vai colher seu espinhel, ele tem naquela linha, se ele colocou ali 10 anzóis, normalmente vem 8, 7, 6, depende do local onde eles colocou aquele espinhel. Existe também o pescador de tarrafa, aquela que o pescador ele lança na água e puxa, né? E devido ao peso que tem na borda da tarrafa, ela vai ao fundo e puxa os peixes que estão lá no fundo da água. Mas também existe a pesca de rede. Esta é uma pescaria feita por equipes.
A pesca de rede não pode ser uma pesca somente por uma pessoa, não, porque depende. É uma mão de obra realmente que precisa de muitas pessoas que estejam ali para ajudar. Porque dependendo, a rede, ela pode conter 30 metros, 50 metros, 100 metros, depende da companhia de pesca e das condições que esta companhia tem. E às vezes uma dessas borda da extremidade de uma rede é colocada numa embarcação e a outra fica na outra embarcação e eles saem soltando aquela rede que tem na sua borda superior algo que boia, que flutua. E também tem na sua borda inferior barrinha de chumbo que leva a rede até o fundo. Aquilo é feito, aquele cerco e trazido depois para a praia. E ali vem, às vezes, centenas e centenas de peixes. O que a nossa parábola está falando aqui é justamente desse tipo de pescaria. Então diz aqui no capítulo 13 de Mateus, versículos 47 ao 52, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. Olhe bem, apanha toda a qualidade de peixes, porque você, nessa hora que você lança a rede, você não pode escolher que tipo de peixe você vai pegar. Não! Na hora que você puxa a rede, vem toda a qualidade de peixe que existir naquele rio, naquele lago, naquele mar, naquela praia, naquela enseada, aonde estiver. Então, ali é puxada aquela rede e vem ali centenas de peixes que às vezes enche o barco e dá para os pescadores se manter folgadamente, né? Muito bem, então nós estamos aqui nesse momento falando sobre pescaria. E prosseguindo aqui a leitura, assim, e estando cheia, puxa para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Lança-los da fornalha do fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui está, na realidade, a parábola da grande rede. E qual é a lição que esta parábola nos mostra? Primeiramente, ela está nos mostrando aqui que igualmente o reino dos céus, o trabalho do reino. Falamos sobre algumas parábolas e você viu que a parábola do tesouro, ela foi achada por acaso. Alguém, a pessoa, achou o tesouro por acaso. O mercador de pérolas, ele andava procurando pérolas, né? E a parábola da rede é lançada a rede e veio o peixe. Então, existem várias formas da evangelização ser feita. E uma coisa que você pode observar, que a pesca, normalmente, ela é feita por equipe, principalmente a pesca feita com arrastão, com essa grande rede, né? Isso mostra que na obra de Deus, as coisas têm que ser feitas por equipe. E esta equipe, elas têm que estar numa sintonia perfeita, numa sintonia harmônica, porque se um puxar mais do que o outro, termina tendo problema essa pescaria na hora que se puxa esta rede. Assim fala, por exemplo, do sistema de evangelização que é feita. Existe aquela evangelização pessoal, existe aquela evangelização que as pessoas saem em grupo de casa em casa, existe a evangelização em massa. O reino de Deus, ele vai sendo acrescentado desta forma, desta maneira. E é justamente isto que o Senhor Jesus está nos mostrando aqui. Agora, o pescador, ele não tem
como escolher o peixe na hora que ele está lançando a rede. Não. Vem tudo quanto é tipo de peixe, diz aqui a parábola, né? E estando cheia, puxam para a praia e assentando-se apanham para os cestos, os bons. Os ruins, porém, eles lançam fora. Eles lançam fora. Olha, quando nós começamos aqui nesse momento a pensar o que são peixes bons e o que são peixes ruins, que todos vêm da mesma rede, assim como você pode observar a parábola do joio e do trigo que estão juntos, assim como você ouviu a parábola do semeador que semeia e cai em vários solos diferentes, e tudo quando chega no fim dos tempos é que vai haver esta separação. Agora, uma das coisas que nós observamos, que hoje nós temos, por exemplo, igrejas que estão cheias, que estão lotadas, que estão vibrantes, e essas igrejas, elas cresceram, elas aumentaram devido ao trabalho dos pescadores, ou dos evangelistas, ou dos mensageiros, ou dos missionários que saíram para buscar o peixe lá fora. Né? Então a igreja hoje está repleta, ela está cheia. Agora, quem é que pode dizer que todo crente que está dentro de uma igreja, que toda pessoa que se declara cristã, que ela pertence a que grupo? Dos peixes bons ou dos peixes ruins? Dos peixes que são utilizados para comer ou daqueles que servem para ser lançado fora? Quem é que pode dizer isso? Nós não temos esse julgamento. Nós não sabemos como julgar isto. Porque diz aqui que isso é uma ação dos anjos no final dos tempos. Eles sabem, eles conhecem perfeitamente o que são peixes bons e que são os peixes que não prestam. Então, irmãos queridos, nós prosseguindo aqui, apenas para você ver aqui um elemento interessante nisto, você sabe que dentro do cardápio divino dado para os judeus, lá no livro de Levíticos, capítulo 11, o Senhor mostrou qual é o quadrúpede que pode ser comido pelo judeu, qual é o animal que pode ser comido por ele, qual é a ave que pode ser comida, qual é o inseto que pode ser comido e também qual é o tipo de peixe que é bom, que serve para alimentação. Então nos diz aqui Levíticos capítulo 11, versículo de número 9 até o 12, que nos declara o seguinte: de todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todo o que tem barbatana, olha só, todo aquele que tem barbatana e escamas nas águas, nos mares e nos rios, esse comereis. Qual é o peixe que é bom para comer, para alimentação? Peixes que têm barbatana e que têm escamas, diz aqui a palavra do Senhor. Mas todo que não tem barbatanas, nem escamas, nos mares dos rios, todo réptil das águas e todo ser vivente que há nas águas, que estes serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis. Abomináveis é o seu cadáver. Todo que não tem barbatana ou escamas nas águas dos mares, vocês vão abominar. Então veja que dois elementos que identificam quando um peixe é um peixe saudável, um peixe comível, um peixe que pode pertencer ao cardápio estabelecido por Deus lá no passado. É justamente ele ter escamas e ter barbatanas. Então significa que peixe de pele não serve para ser comido? Não. Você vai ver que cobra, muito embora tenha escama, mas ela não tem barbatana, é um réptil, tá? O jacaré
tem escamas, mas não tem barbatanas. Ele tem umas pernas curtas, não tem barbatanas. Então você observa que é muito fácil para o judeu saber selecionar o peixe bom do peixe ruim. Agora, estas duas características aqui nos dão uma identificação muito interessante. Porque dentro da igreja você vai encontrar peixe de tudo quanto é qualidade. Vai, os bons estão misturados com os ruins. Eles estão no meio aí. Tá? Agora, essas duas coisas importantes que você vê aqui no peixe para identificá-lo quando ele é saudável, né? A primeira coisa é ter escamas. Você sabe que a escama num peixe nada mais, nada menos é de que um elemento de proteção, é a sua armadura, é a sua capa, porque ele tem muitos predadores no fundo dos rios e dos mares, e aquela é uma forma que o peixe tem de se defender, o seu mecanismo de defesa, né? Já o de pele, por exemplo, como um tubarão. Um tubarão é um predador, é um carnívoro e muitos outros. Já um tambaqui, um pacu, ele tem escamas, ele tem barbatanas, que são os seus veículos de nadar e de equilíbrio. Tá? Estamos ali. Então, você pode observar que todo cristão, uma das coisas que ele tem que observar, como diz a Bíblia, revestido de toda a armadura de Deus. O cristão, ele tem que andar, na realidade, com esta proteção divina. Por quê? Porque ele é atacado por todos os lados. Ele recebe os dardos inflamados do maligno, que vem com pecados, com propostas, com ofertas, com outras coisas. Mas um crente que está com o capacete, com a couraça, aquilo bate nele e cai. Porque ele tem um mecanismo de proteção como o peixe de escamas tem. Está entendendo? E um outro fator que você tem aqui, nesse peixe comível, peixe bom, peixe saudável, é a sua barbatana. A barbatana, ela independente de servir para a sua locomoção, porque ele bate aquelas abas, né, aquelas barbatanas, para a sua navegação, para nadar. Mas você verificou que existe um tipo de barbatana nas costas do peixe, que aquilo serve para quê? Para o seu equilíbrio. Para ele prosseguir na natação no fundo com equilíbrio. O que equilibra um peixe? Você quer ver, por exemplo, um peixe desequilibrado? Deixe ele algum tempo sem oxigênio. Quando o peixe ele perde o oxigênio, a primeira coisa que acontece nele, ele cai de lado. Ele se vira. Por quê? Perdeu o equilíbrio. Acabou-se o equilíbrio daquele peixe. E como é que nós vamos ver, por exemplo, na igreja, uma pessoa com este equilíbrio? O crente, na realidade, nascido de novo, é uma pessoa equilibrada. É uma pessoa que tem equilíbrio no seu comportamento, nas suas atitudes, nas suas ações, no seu temperamento, na sua forma de ser, de agir, de falar. Ele tem equilíbrio, porque este equilíbrio é dado por onde, hein? Justamente pelo fruto do Espírito. O homem espiritual é que pelo fruto você conhece o peixe, você conhece a árvore. É pelo fruto. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, elementos de equilíbrio na vida de uma pessoa. O crente peixe é um crente equilibrado. É uma pessoa que sabe entrar e sair em qualquer lugar por onde ele anda, por onde ele passa. Porque ele tem um equilíbrio que é dado pelo Espírito Santo. Agora, quando você vê um desordeiro na igreja, quando você vê uma pessoa fazer levante na igreja, causar motins no meio do povo de Deus, se rebelar contra o ministério, este aí é um peixe que não tem barbatana. Está entendendo? É um animal lá do fundo do mar que não tem equilíbrio. E nós precisamos entender isto. Agora,
Só que eu e você, ninguém está autorizado a cortar o joio do meio do trigo e nem tampouco tirar o peixe imprestável do meio do cardume de peixes que pertence ao Senhor. Não, não, porque eu posso errar no meu julgamento e a Bíblia não me permite julgar o servo alheio. Não. Agora, estas pessoas que vivem assim não tem problema. Elas seguindo na sua vida desequilibrada. São pessoas que não têm escamas, não têm mecanismo de proteção, se tornam presas fáceis, alvos dos dardos malignos. São pessoas que, no fundo, tem alguma coisa que contraria a sua vida espiritual, que contradiz aquilo que ele declara ser um cristão. São pessoas que muitas vezes batem no peito e dizem: eu sou tal, eu faço cair fogo do céu, eu faço as coisas acontecer. Pode fazer, não tem problema. O compromisso de Deus é com a sua palavra, não é com você, é com a palavra dele, que manda você expulsar demônio, tudo muito bem. Só que lá no fim da história, quando chegar lá e dizer: Senhor, olha, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu fiz isso e aquilo outro, e vai ser trágico ouvir do Senhor esta expressão: não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno, malditos para o fogo eterno. Você está entendendo? A questão fundamental é que Deus permite que joio e trigo, que fermento na massa, que peixe bom e peixe ruim, eles cresçam sozinhos. Agora, no final da história, é como diz aqui a Bíblia Sagrada. Olha só, vamos ler novamente aqui o que nos diz aqui a palavra do Senhor. E diz aqui a palavra de Deus: igualmente o reino dos céus é semelhante há uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Toda a qualidade. Toda. Você sabe, irmão querido, que tamanho, como diz alguém, não é documento. Existem por aí muitas igrejas inchadas, tá? Inchadas. Peixe com abundância, ali. Então pega tudo quanto é qualidade de peixe. No arrastão, vem o peixe desonesto, vem o peixe desleal, vem o peixe traidor, vem tudo quanto é tipo deles. Estão crescendo aí juntos, né? E quando apanha toda a qualidade de peixe, e estando cheia a rede, puxam para a praia. Assentando-se, apanham para os cestos os bons. Olha só, aqui está realmente a seleção. Ele pega os bons, peixe que naquele tempo o judeu conhecia que era bom, que tinha escama e barbatana, esse é bom. Tá? Mas lá vem no meio ali um tubarãozinho, lá vem uma serpentezinha, então é lançada fora. Fora. Mas não sou eu que vai fazer isso. Não é o pastor que vai fazer isso. Não. Diz aqui o texto bíblico, os rios, porém, lançam fora. Então, assim será na consumação dos séculos. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos. Anjo não foi dado autoridade para pregar o evangelho, mas anjo, ele sabe o que é bom e o que é ruim. Ele conhece quais são os peixes que prestam e aqueles que não prestam. Eles sabem fazer uma seleção de uma maneira muito especial. Sabem, eles conhecem, são peritos neste assunto. Então diz aqui: virão os anjos e separarão os maus entre os justos. E lança alusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes. Você observou que tanto na parábola do joio,
Como na parábola aqui da grande pesca, o que acontece? Os anjos não vêm aqui para separar os bons, não. Eles vêm aqui para tirar os ruins do meio dos bons. Eles vêm para catar o joio, botar no feixe e lançar no forno. Eles vêm para pegar os peixes que não prestam e lançar no fogo. Então o papel dos anjos é fazer esta seleção, que eles sabem quem é e quem não é. Eles têm essa condição, eles têm essa capacidade. Eles são seres espirituais e seres angelicais que estão trabalhando ao lado do Senhor. Precisamos ter um cuidado muito grande. Quando você vê uma pessoa, como dizem, causando problema na igreja, o apóstolo São Paulo diz, olha, te aparta desse, te afasta desse. Porque isso aí é joio, ou isso aí é peixe que não presta, deixa. Você não vai tirar, você se afasta dele. Porque a consumação dos séculos, ela vem aí pela frente. E ele sabe como fazer esta seleção. Portanto, meu querido irmão, uma das coisas que nós observamos aqui, nessas parábolas do reino, é a maneira como as coisas acontecem. Então você viu que Deus, ele não tem uma forma de chamar ou de atrair o pecador. Você viu que na parábola do tesouro escondido, o elemento tropeçou no tesouro. Na parábola da pérola de grande valor, o elemento andava procurando. Na parábola da grande rede, ele foi puxado pela rede. Então Deus, ele usa toda a metodologia possível, porque no meio deste mundo de peixes que vinha à tona, muitos pertencem ao Senhor. Muitos são peixes puros, que podem ser comível, que tem escama, que tem barbatana, que tem proteção e que tem equilíbrio no meio de um mundo violento como esse que nós estamos atravessando. É isso que nós precisamos compreender. É esta forma que nós precisamos entender. Agora, uma das coisas que nós encontramos é que ainda não chegamos no dia desse julgamento. Ainda não chegamos nesta hora da separação. Mas a misericórdia de Deus, ela é grande. Ela sempre dá uma oportunidade. Ela sempre permite a pessoa fazer uma análise de si mesma. Como disse Paulo na orientação da ceia, analise, pois, o homem a si mesmo. Então veja se você é peixe com escama e barbatana, ou se você é um peixe de pele carnívoro que deve para ser lançado fora. Existe a possibilidade de um arrependimento e de uma transformação, de uma mudança. Deus pode transformar o seu viver de uma criatura pervertida num verdadeiro cidadão do céu. É uma questão simples e puramente de você reconhecer de que você é um pecador e, como todo pecador, precisa de um grande Salvador. E Jesus Cristo é este que pode perfeitamente transformar o teu viver, mudar você. Ele permite. Ele escolheu 12 homens. Ele escolheu. E ali no meio estava um peixe que não era com essa qualificação. Judas era um peixe sem escamas. Era um peixe sem barbatana, que estava no meio dos peixes que o Senhor tinha pescado. Então o próprio Senhor, no meio da pescaria que ele fez, daqueles 12, no meio veio um. Agora veja bem uma coisa que aconteceu. Jesus excluiu Judas, sabendo que ele era ladrão. Jesus separou ele dali do seu grupo de homens de elite, para que não andasse mais com ele. Não fez isso. Pelo contrário, ele deu todas as oportunidades possíveis para Judas se converter e voltar a si. Agora, o que acontece é que o próprio Judas, ele descobriu que era um peixe imprestável e ele mesmo se afastou da congregação. Ele mesmo deu uma solução ao problema dele. Ele foi cometer o suicídio. Mas não é isso que Deus quer de você. Não. Ele quer que você se arrependa e creia que Jesus Cristo é o Salvador.
Ele fez isso com muitos homens no passado, homens que eram verdadeiros cruéis, como o apóstolo São Paulo, homem que era conivente na perseguição da igreja e na morte de pessoas. Ali está um homem que, se você olhasse assim, diria, este aqui, isso aqui não vai prestar para nada. Mas o Senhor disse, ele vai ser para mim um mensageiro importante. Ele vai ser. E é justamente isto que eu e você precisamos entender, que ainda existe uma oportunidade. Ainda existe uma chance. Irmãos queridos, aqui nesse momento, com esse grupo de parábolas, a forma magnífica como se expressou e se apresentou para aquele grupo de pessoas que estavam ali junto com ele, né? Agora, o que nós podemos observar aqui no final desta série, desta parábola, diz aqui, disse-lhe Jesus, entendestes todas estas coisas? Vocês entenderam o que nós temos aqui? O que eu falei? O que eu expliquei? E eles disseram, sim, Senhor. Mais claro do que isto não podia ser. E Jesus pergunta nesse momento para eles, vocês entenderam? Não foi simplesmente entender a parábola. Não foi simplesmente entender o mistério que se esconde por trás de uma parábola. Não. Mas vocês entenderam a metodologia que eu falei para vocês para explicar coisas espirituais que estão no mundo de Deus? Vocês entenderam esta forma? Compreenderam? Não é uma questão de estar perguntando se eles entenderam a parábola, o que é que ela significava, o que é que dizia, o que era aquilo. Não. Mas foi a metodologia. E Jesus conclui dizendo o seguinte, olha só. E disse-lhes, por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Teria outra forma mais magnífica de concluir uma parábola com outra parábola? Hein? E nesse momento Jesus declara, por isso todo escriba. Quando você fala de escriba, você se lembra de judeu. Porque os escribas antigamente eram aqueles que eram encarregados da escritura dos livros, tudo muito bem, né? Da transposição de um rolo velho para um rolo novo, era o escriba que fazia. Mas o escriba, no decorrer dos tempos, ele foi se tornando uma pessoa tão reconhecida, tão ilustre e tão importante, porque ele, ao fazer aquele trabalho, ele conhecia os mistérios da Bíblia Sagrada, tá? Chegou uma época em que os escribas já eram chamados de rabi, mestre, ensinadores, devido ao alto conhecimento que eles possuíam. Então Jesus diz aqui que todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro ou da sua despensa coisas novas e velhas. Que profundidade! Que profundidade! Irmãos queridos, eu quero nesse momento aqui estender a mão, a palmatória para o povo judeu. Porque esse povo teve um privilégio que eu não tive, que você não teve, que nós não temos. Eles tiveram o privilégio de praticamente nascer e parece que o travesseiro deles já era a Torá, já era a Bíblia, o Antigo Testamento. Desde a infância, como disse Paulo a Timóteo, que desde a infância tu conheces as sagradas letras que vão te fazer sábio para a vida eterna. O judeu já vem de berço com esse conhecimento, com essa instrução, com a orientação. E um desses homens, quando chega a se converter,
eu fico impressionado. De onde foi que o apóstolo São Paulo tirou tanta grandeza? Simplesmente que você vê que está escrita no Antigo Testamento, que está escrito na lei. Ele vai buscar coisas que nos revelam, que traz à tona para nós aqui, estudantes da Bíblia Sagrada. Ele nos traz coisas, ele tira lá do seu bom tesouro coisas novas e velhas. Quem é que não se encanta de ler as epístolas, de acompanhar os evangelhos, de ver as cartas paulinas? Quem é que não se encanta com isto? Aqui está, na realidade, aquilo que o Senhor está falando. E você pode imaginar que quando um judeu se converte, irmão querido, a Cristo, quando ele se torna messiânico mesmo daquele de seguir a Jesus de Nazaré, de recebê-lo como seu Salvador, porque você sabe que tem dois tipos de judeu messiânico: aquele que está esperando o Messias que virá, e aquele que aceita o que Jesus que veio, o Messias que já veio. Tá? E esses homens, quando se convertem, irmãos, que eles agora entram no outro universo. Qual é o universo? É quando eles atravessam do Antigo para o Novo Testamento. Agora, este homem se torna praticamente um completo no seu autoconhecimento da Escritura Sagrada. E quando esses homens abrem a boca e começam a falar sobre a grandeza de Deus, você vê coisas magníficas que vêm à tona. Porque são pessoas que são preparadas, praticamente, como diz aqui, todo escriba versado na Escritura, é como pai de família, que do seu bom tesouro ou da sua despensa, para alimentar os filhos que estão aqui, para alimentar a família, ele abre a despensa e vai lá e tira o quê? Ele tira coisas novas que acabou de comprar no mercado. Mas também lá pelo fundo estão aquelas latas de conservas, estão aqueles comestíveis que estão guardados ali há muito tempo. Ele tira da sua boa despensa coisas novas e velhas. Mas também nós encontramos hoje pessoas versadas na Escritura Sagrada que não tiveram o privilégio de um judeu, mas se converteram a Cristo, receberam Jesus como Salvador, se aprimoram no conhecimento da Bíblia Sagrada, se aprofundam na Escritura do Novo Testamento e daqui a pouco eles atravessam a fronteira e vão buscar no Antigo Testamento justamente o esclarecimento daquilo que está no Novo. Então não é uma prerrogativa somente do povo judeu, não, mas de homens que Deus tem chamado à tona, que são verdadeiros mestres na palavra, homens que têm uma cultura bíblica extraordinária, que explanam a Escritura de uma tal forma que você fica embebecido de ouvir certos pregadores com o conhecimento que ele tem na Bíblia, na palavra de Deus. Homens que não perdem tempo, porque eles sabem que 10 minutos de um ouvinte, 30 minutos de um auditório, não pode ser desperdiçado com coisas de fantasiosas e contos de história daqui, e mete informações dali, e da... Não é palavra. O escriba versado na Escritura é como um pai de família. Que você seja este pai de família. Que você seja esse escriba versado na Escritura Sagrada. Que você possa tirar do seu bom tesouro coisas novas e velhas. Porque tem um auditório aí na frente esperando por você, esperando pela sua palavra, esperando pelos seus ensinamentos, e eles vão ser enriquecidos com aquilo que vem através da sua vida. Você é este canal que Deus usa para engrandecer o reino de Deus na face da terra. Portanto, irmãos queridos, nós glorificamos a Deus por essa oportunidade, por saber que você está aqui nesse momento ouvindo a palavra de Deus. E você, que é um peixe que tem escama e barbatana, prossiga. O equilíbrio, o fruto do Espírito, ele é diferente da obra da carne, tá? Então siga de uma maneira certa, serena, na sua vida espiritual. Sem muito aparato, com a sua serenidade, como um verdadeiro filho de Deus. Pai Celestial, muito obrigado por esses momentos da Tua presença.
Senhor, que o Teu Espírito Santo continue falando mais alto ao nosso coração das verdades que estão na Tua palavra. Que nós possamos aproveitar o tempo que nos resta, os momentos que temos de vida na face da terra, para enriquecer o nosso conhecimento, para enriquecer a vida de outros que precisam. Sustenta-nos pelo Teu poder. Guarda esse pai de família, esta mãe, esta casa. Que esses irmãos possam prosseguir lendo a Bíblia em casa, orando, buscando a Tua face, reconhecendo que o Senhor é o Senhor deles, é o nosso Senhor. E com respeito àqueles peixes que não têm escama nem barbatana, sabemos que a Tua misericórdia ela é muito grande. Assim como o Senhor transforma um lagarto numa linda borboleta, o Senhor pode transformar esse peixe de pele num peixe de escama. Esse peixe sem barbatana num peixe de barbatana. O Senhor pode fazer isto. A Tua bondade é grande e está estendida. O Senhor não lança ninguém fora. As pessoas é que saem. Mas eu te peço por esta pessoa que está me ouvindo agora. E ele pode fazer isso agora mesmo. Se reconciliando contigo, buscando a Tua face e recebendo como seu salvador pessoal. Ajuda, Senhor, esse Teu filho a prosseguir olhando para Jesus. Pai, continua abençoando as nossas famílias, a minha casa, meus filhos, meus netos, as nossas atividades, os alunos do Unicamp. Continua abençoando, Senhor, a nossa cidade, o prefeito dessa cidade, Senhor Deus, ajuda. Nos ensina a cooperar com as autoridades, porque na realidade precisamos hoje mais do que nunca nos ombrearmos, porque a situação está difícil, Senhor. E Tu sabes perfeitamente que nós precisamos de uma saída. Olha para o presidente da República. Guarda o Teu servo, sustenta ele pelo Teu poder, dá saúde a ele, dá força ao presidente, dê graça para ele, Senhor, para que ele possa fazer um governo sadio, conduzindo esta nação a um verdadeiro patamar, onde o Teu nome seja glorificado, Senhor Deus. Ajuda, Senhor, ajuda, orienta, manda o ministro da Educação à altura deste cargo, Pai Celestial, porque a cultura o crescimento de uma nação depende da sua cultura. E que nós possamos, Pai Celestial, quanto as pessoas que se levantam, Tu conheces, Tu sabes quem é e Tu sabes como tratar. Eu te peço que o Senhor converta esses corações e que eles Te aceitem como seu salvador pessoal. Vem ser conosco nesta hora, continue conosco em nome de Jesus. Abençoa aqueles irmãos que estão doentes, estão acamados, aqueles que estão hospitalizados. Senhor, recupera aqueles que estão em fase de recuperação completamente, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Amém, querido irmão. Tenha uma boa noite.